A gente hoje não está numa posição confortável na tabela, talvez daqui a 2 meses a gente esteja. E a história do futebol registra períodos de mudança em que circunstâncias alheias à nossa vontade acontecem e trazem aborrecimento, trazem tristeza e frustração. Presidente, para a gente fechar aqui, é claro que o senhor já garantiu o Neymar já disse que fica, mas futebol é futebol, né? Agora ele vai disputar os Jogos Olímpicos, se o Brasil tiver sucesso, ele se destacar, o cartaz do Neymar vai aumentar ainda mais, não é? No futebol do velho continente, ele está num grande centro, não é? Vai disputar os Jogos Olímpicos. O senhor acha que virá alguma nova proposta durante os Jogos Olímpicos ou até mesmo depois da competição? O Santos já garantiu que ele fica, mas reconhece que o mercado novamente terá uma atenção especial com o Golden Boy da Vila? Eu não tenho dúvida, isso é um fato da vida. Se você casa com uma mulher bonita e vai numa festa, é inevitável que paquere a tua mulher. E não tem muito o que fazer, a não ser que você prefira casar com um bagulho. Mas eu preferi manter o Neymar. Ele vai ser sempre objeto do desejo dos grandes clubes europeus. Mas mantida a convicção do jogador e do seu pai e minha, de que eu não quero vender e eles não querem sair, eu estou tranquilo. Pode vir a proposta que for, não mexe 1 milímetro da minha convicção e da minha decisão. Presidente, o Pedro, aqui no nosso Twitter, santista, Elano e Edu Dracena brigaram feio no intervalo no jogo entre Santos e Corinthians na Vila? Não tenho notícia. Não tenho notícia que tenha havido essa briga. Sim. Desentendimento entre jogadores é muito comum. Já aconteceu até à luz do público de 2 jogadores do mesmo time se agredirem fisicamente. Então, desentendimentos podem acontecer. A gente sempre procura manter o elenco unido e o elenco afinado. Há um determinado instante em que alguém pode julgar que o outro não está se empenhando como deveria e, eventualmente, ter uma altercação verbal. Física não houve nada. O Muricy não se queixou e não pediu punição para nenhum dos dois. Uma outra questão que estão perguntando na média aqui é por que a liberação rápida do Ibson e também as saídas do Borges e do Elano após a eliminação na Libertadores? Bom, a saída rápida do Ibson foi contra a minha opinião, mas eu fui colocado diante da seguinte circunstância. O treinador é o responsável pelo time. É ele que escala o time, ele que mantém o plantel, ele que coloca o jogador no banco, coloca como titular, e eu nunca me meti nem me meterei nisso. O Santos não é um time de várzea, o Santos é um time grande, eu tenho as minhas características de respeito ao outro, e o Muricy tem as dele de respeito às minhas. Então, quem tomou a decisão de que precisava trazer o lateral direito e o zagueiro central naquele momento, por conta do Campeonato Brasileiro, foi o treinador. E o Flamengo colocou como condição sine qua non que aceitaria a negociação desde que o Ibson fosse naquele momento para o Flamengo. Eu não cheguei a falar com a Patrícia. Poderia e deveria ter falado. Acho que conseguiria convencê-la a esperar mais 15 dias, porque o Ibson era um jogador inscrito na Libertadores e podia ter sido útil nos jogos em que a gente enfrentou o Corinthians. Mas são fatos já passados, isso acontece com todo mundo. A gente não contava é que o Galhardo e o Braz, alguns minutos depois de terem jogado com a camisa do Santos, se contundissem como se contundiram. Com relação a Elano, eu acho que o Elano ganhava um salário num nível bastante alto para o restante do elenco. Não me parecia de que era um jogador que estava tendo um desempenho técnico à altura da sua carreira, do seu prestígio, da sua história dentro do Santos. É perfeitamente possível que as pessoas passem por crise e não joguem bem. Ele teve um problema de ordem particular alguns meses antes, a gente respeitou, mas houve um momento em que a oportunidade de ele sair foi conveniente ao Santos e conveniente a ele. Saiu sem traumas, saiu de bem com o Santos, não saiu pela porta de fundo. Mas, presidente, o Miralles não vem jogando nada há 1 ano e meio. A observação do Santos acabou sendo equivocada. Pois é, mas entre um jogador que não vem jogando bem há 1 ano e meio e que pode jogar muito bem dentro de 2 semanas, e o futebol está cheio de exemplos desses,
e a diferença salarial entre o que ganhava o Herlano e o que ganha o Miralles foram suficientes para que a comissão técnica optasse pela troca. E eu respeito. Sim. Pago o meu treinador muito bem, pago os membros da comissão técnica muito bem, para que eles tomem as decisões técnicas. Eu sou presidente do clube. Eu entendo muito de futebol, porque acompanho há décadas esse esporte que sempre foi a minha paixão. Mas não sou treinador. Eu sou presidente do clube. E procuro encaminhar as negociações necessárias e possíveis e demandadas pela comissão técnica. Com relação ao Borges, o Borges, no seu legítimo direito, estaria livre para assinar com qualquer clube, a partir agora do meio do ano. Pretendia um contrato de 2 anos com o Santos, praticamente duplicando o seu salário, era a sua pretensão. O Santos não aceitou, não queria ter o jogador por mais 2 anos, não estava disposto a aumentar o salário como pretendia o atleta. Além disso, o desempenho dele no decorrer desse ano caiu muito em relação ao que fora no ano passado. O técnico não estava aproveitando ele convenientemente e o liberou. Um negócio comum e rotineiro no futebol. Antes do senhor atender, eu escrevi aqui no Twitter que eu achava o silêncio do senhor constrangedor pelo momento do Santos, porque ninguém estava falando pelo Santos e parecia que do modelo de gestão pós-Libertadores virou um governo melancólico. Mas tem algumas questões perguntando sobre a situação financeira do Santos, a minha última aqui, Quesada. E o Theo Campos, junto com o que eu penso também, pergunta se o Santos realmente está numa dificuldade financeira muito grande no momento. Nenhum, ao contrário. Ao contrário? Se vocês lerem o relatório de uma empresa independente de auditoria, o Santos, no exercício do ano passado, foi o único clube grande que diminuiu a sua dívida. Nós pagamos a nossa dívida. Nós nunca atrasamos um único dia o pagamento de salário nem direito de imagem de nenhum jogador, de nenhum membro da comissão técnica. Nós nunca atrasamos um único fornecedor. Eu bem recordo a vocês, quando a gente assumiu, o Santos não recolhia fundo de garantia há mais de 6 meses, o Santos não pagou o salário de outubro, de novembro, nem o 13º, o Santos não tinha pago a conta do supermercado, que parou e suspendeu o fornecimento de alimentos. Nunca atrasamos fornecedor nenhum. O Santos nunca ficou devendo 1 centavo de imposto e não pago regularmente na data do seu vencimento. O Santos teve um superávit operacional que qualquer um de vocês pode entrar no site do Santos e ver no balanço trimestral publicado. Nos primeiros 4 meses do ano, provavelmente um dos poucos no Brasil que teve superávit operacional. Equacionamos a dívida com o ex-presidente, nunca atrasamos um único dia o pagamento das amortizações. Tínhamos uma dívida pesada com os bancos, que renegociamos, nunca atrasamos a sua amortização um único dia. Dizer que o Santos está mal de finanças, quem é que está bem? Outro dia eu tive com o ministro Aldo, lá em Brasília, e tinha ouvido do presidente Marinho, na Assembleia da CBF, dizer que está na iminência de uma medida provisória ser editada para que 3 bilhões que os clubes de futebol brasileiros devem ao governo federal, INSS e fisco, vão ser objetos de uma espécie de anistia com a contrapartida de investimentos nas categorias de base e nas categorias olímpicas. O assunto, para mim, não resultou em absolutamente nada, porque o Santos não vai ser beneficiado, o Santos não deve nenhum centavo que não esteja rigorosamente sendo pago em dia da dívida já equacionada com o governo. Se isso é uma situação ruim, fico imaginando qual é a situação dos outros clubes. Agora, eu não me afasto do princípio básico que explica essa performance. Não gasto mais do que arrecado. Não faço loucuras. Não fico no mercado ensandecido, entrando em leilão e pagando qualquer preço por qualquer jogador. Tenho parcimônia nisso e acho que este modelo de administrar, os resultados estão aí. Sugiro que vocês acessem o site e vejam os números do balanço. São claríssimos, auditados pela Ernst Young, uma das 3 maiores empresas de auditoria do mundo. Tenho que dizer a vocês ainda de que nosso balanço do ano passado foi aprovado por unanimidade no Conselho. O nosso planejamento estratégico, na última reunião, foi aprovado também por unanimidade no Conselho, como o novo organograma do Santos, pelo novo Estatuto, também foi aprovado por unanimidade do Conselho. Então é isso, a torcida está insatisfeita, absolutamente razoável e respeitável. Eu também estou com o desempenho do clube no Brasileiro. Estamos conformados? Não. Estamos no mercado, estamos na atrás de reforços e estamos esperando os jogadores voltarem do departamento médico,
para o Santos reequilibrar suas forças e para tentar, se não um título, pelo menos o acesso à Libertadores no ano que vem. Bom, queria agradecer o presidente Luiz Álvaro, obrigado, presidente do Santos. O nosso tempo, infelizmente, está encerrado. É muito bom entrevistar o Luiz Álvaro. Fazer um pedido para o Luiz Álvaro não sumir. É importante ouvi-lo. Gente. Pô, me dê uma então, mas avisa a gente, porque aí também aí a gente tem que tirar o chapéu. O senhor está numa ilha paradisíaca em Alagoas, aí tudo bem, né? Não, e na verdade, só quando eu cheguei lá, que eu descobri que no Excel não pegava claro e não pegava vivo. E aí eu fiquei órfão. Mas daí, graças a Deus, falei, pô, eu vou poder dar uma descansada. O senhor já voltou, né? O senhor não está mais lá, não. Já voltou. Instantes, perfeito. Cheguei ontem à noite. Perfeito. Obrigado, presidente. Um abraço. Um abraço. Obrigado, presidente. Tchau. Primeira entrevista que Luiz Álvaro concede depois desta breve parada, férias de 10 dias ao lado de 3 das 6 filhas, numa ilha paradisíaca lá em Alagoas. Acho que esclarecemos algumas coisas só. E sobre Neymar, o Ganso, né? Ganso, bye. É. Vai cumprir o contrato ou aparece alguém para contratar. Tá em dia tudo, né? E o outro assunto importante aí, manutenção do Neymar, mesmo com o assédio que virá, óbvio que virá um novo assédio por conta da participação dele nos Jogos Olímpicos de Londres, né? E o Santos ainda abatido, né? Com a eliminação para o Corinthians na Libertadores. Esporte em debate. Oferecimento Alumbra Materiais Elétricos. Tem